Muito bem-vindos ao Raio X Sporting de segunda-feira, num dia que tem temas fortes em cima da mesa, até porque está aí à porta a meia-final da Taça de Portugal. Estão aí as meias-finais da Taça de Portugal e mais decisões para o campeão nacional. O Sporting recebe o Porto na quarta-feira no estádio José Alvalade, à procura de ganhar vantagem sobre os Dragões, antes da viagem à cidade invicta. Sporting e Porto empataram na 24ª jornada da Liga Portuguesa. Os Leões foram à Madeira conquistar um ponto frente ao Marítimo. Os Dragões alcançaram um resultado idêntico, mas no Estádio do Dragão, perante um Gil Vicente que jogou desde o segundo minuto com menos um jogador. A equipa de futsal do Sporting conquistou este domingo a quarta taça da Liga da história, depois de vencer o Benfica em Lolé pela terceira vez na temporada. Os Leões bateram as Águias por 5-2 e arrecadaram o segundo título da época. Temas fortes do programa de hoje. Miguel Braga, Manuel Fernandes, Pedro Azevedo e João Olivença estão connosco. Eu cumprimento os quatro. Uma vez mais, obrigado por estarem connosco aqui à segunda-feira na Sporting TV. Miguel, ontem título do futsal, mais um, e o Sporting tornou-se no clube português de futsal com mais títulos conquistados. É já um domínio inquestionável dos Leões. Boa noite. Sabes que a conquista do título fez-me sempre lembrar aquela frase do bom é inimigo do ótimo, ou o ótimo é inimigo do bom, porque o Benfica de facto tem uma boa equipa, mas o Sporting é a melhor equipa de futsal da Europa e do mundo, diria, e acho que o provou mais uma vez dentro de campo. Foi uma vitória inteiramente justa, foi mais um marco atingido e conhecendo esta equipa e conhecendo a sua vontade de vencer, acho que não vamos ficar por aqui. Manuel, o jogo do Sporting com o Marítimo teve alguns casos de arbitragem, mas não foi o único desta última jornada. Boa noite a todos. Foi o único no aspecto de que foi o único que foi prejudicado. Os outros dois que estão no primeiro e no terceiro lugar, também houve muitos casos, mas foi a favor deles. E, portanto, o Sporting foi o único prejudicado no meio disto tudo. João Olivença, boa noite outra vez. O jogo na Madeira mostrou que a colocação de 2 pontas de lança em campo não significa necessariamente uma alteração de sistema. Boa noite, é verdade. Aquilo que nós observamos foi um sistema muito similar àquilo que Ruben Amorim tem apresentado, mas com uma alternância do ponto de vista individual. O Daniel Bragança pressionava a 3 na frente, mas quando vinha recuar, quando vinha buscar jogo, recuava um bocadinho. Portanto, manteve-se o 3-4-3, mas com dinâmicas individuais do Daniel e do Mateus, sempre a procurar ser o terceiro homem na frente e procurar sempre ter a posse de bola e circulação. Portanto, é possível jogar sempre com dois avançados e o mais importante é possível não ser o sistema que tanto é habitual aos jogadores do Sporting. Pedro Azevedo, a Federação Portuguesa de Futebol vai avançar no próximo mês de abril com uma experiência na competição, na fase final da competição, com jogos com 2 partes de 30 minutos cronometradas, sendo que, à semelhança do que acontece nas outras modalidades, as interrupções, essa cronometragem vai parar nas interrupções. Portanto, isto é aqui uma tentativa, obviamente, de tornar o tempo de jogo útil, algo que não tem vindo a acontecer no futebol. Como é que tu, enquanto antigo árbitro, olhas para esta experiência? Boa noite a todos aí no estúdio, ao João Olivença, a quem nos acompanha a partir de casa. Bem, antes de mais, antes de responder à questão, se me permites, queria somente expressar a minha tristeza e revolta pelo que está a passar na Ucrânia, assim como a minha total solidariedade e admiração pelo povo ucraniano, pela forma como tem combatido nesta luta tão desigual. Em relação à tua questão sobre a experiência de 2 partes com 30 minutos cronometradas, honestamente olho com algum ceticismo, porque se o objetivo passa por ter 60 minutos de jogo, de tempo útil de jogo, digamos, e de acordo com o CIES, o Observatório para o Futebol, na média dos últimos 3 anos a Liga registra um tempo médio de jogo de 55 minutos, não vejo honestamente aqui um grande ganho nesta alteração, mas no fundo vamos ver o resultado dos jogos e tirar daí as ilações. Muito bem, uma experiência também para acompanhar. A partir do próximo mês de abril vamos começar este Raio X Sporting.
O Sporting que na quarta-feira joga a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal com o Futebol Clube do Porto. Já se prepara em Alcochete este jogo muito importante para os Leões. Pedro Gonçalves e Zóir Fedal fizeram tratamento na manhã desta segunda-feira. A equipa principal do Sporting voltou a treinar esta segunda-feira na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. Rúben Amorim continua a preparar o jogo com o Futebol Clube do Porto desta quarta-feira, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Na sessão de trabalho desta segunda-feira, Pedro Gonçalves e Zóir Fedal foram os únicos ausentes. Os dois jogadores estão a contas com problemas físicos e continuam a fazer tratamento junto do departamento médico. De resto, todos os outros jogadores trabalharam sem limitações às ordens de Rúben Amorim e estão disponíveis para o clássico de quarta-feira. A exceção é João Palhinha, que ainda vai cumprir castigo. Esta terça-feira, a equipa principal do Sporting volta a treinar na academia, de manhã, à porta fechada. A conferência de imprensa de Rúben Amorim, em antevisão ao clássico, está marcada para o 12h30 e tem transmissão em direto, aqui na Sporting TV. O duelo com o Futebol Clube do Porto é quarta-feira, às 8h45 da noite, no estádio José Alvalade. Entretanto, já se conhece o árbitro desta primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, Artur Soares Dias, o juiz escolhido para apitar este encontro. Ele vai ter a companhia, nomeadamente, de Hugo Miguel no vídeo-árbitro. Portanto, já está definida a equipa de arbitragem. Este é também, naturalmente, um elemento importante para este jogo. Miguel, até olhando para o último clássico, não é? Obviamente. Mas antes de irmos aí, pergunto o que é que se pode esperar desta primeira mão. Desta primeira mão, sim, são dois jogos. O que é que se pode esperar deste primeiro jogo em Alvalade? Primeiro espero casa cheia, espero o apoio dos nossos sócios e adeptos e espero que seja um grande jogo de futebol e que o Sporting ganhe. Obviamente esses são os meus desejos. Acho que a equipa está a trabalhar para isso. Acredito que estão todos concentrados para conseguirmos atingir o nosso objetivo, que é chegar à final da Taça de Portugal, mas para tal precisamos de vencer o Futebol Clube do Porto nesta eliminatória e, como dizia bem, temos os primeiros 90 minutos em Alvalade e teremos depois os outros 90 minutos no Dragão. Mas para este jogo eu diria que a receita é sempre a mesma: humildade, trabalho e muita concentração. O último clássico e tudo o que se passou está naturalmente ainda muito presente na memória de todos. O que é que o Sporting vai procurar fazer para que o jogo de quarta-feira não tenha nada a ver com este último clássico no Estádio do Dragão? Não, enfim, acho que há coisas que espero que não se volte a ver, não direi, não é sequer em Alvalade, em qualquer estádio em Portugal. Acho que houve de facto cenas lamentáveis que não se devem voltar a repetir. Dito isso, acho que o que é importante e o que temos todos que trabalhar para isso é para ser uma festa do futebol. É a Taça de Portugal, é uma competição muito especial, diria, para todos os intervenientes e nós temos de estar concentrados no nosso objetivo, que é apenas que é passar esta eliminatória, obviamente sabendo que para isso precisamos de trabalhar, precisamos de ser humildes e precisamos de continuar nesta senda de vontade e de crença na equipa. Para o jogo, como digo, os meus dois, o Futebol Clube do Porto é uma grande equipa, enfim, não vale a pena tentar dizer o seu contrário. É um grande rival e nós precisamos estar na nossa melhor força para vencer, mas acredito que Rúben Amorim e os nossos jogadores vão trabalhar afincadamente para isso. Ouvimos aqui o nome da equipa de arbitragem, Artur Soares Dias, Hugo Miguel como vídeo-árbitro. O que é que se pode esperar em termos de arbitragem? O que eu diria, o que se espera sempre de qualquer árbitro em Portugal ou no estrangeiro, que seja isento e que deixe os verdadeiros artistas, digamos assim, brilharem, que são os jogadores. E eu acho que isso é o maior desejo de todos nós, é que cheguemos ao final do jogo e que ninguém se lembre de quem era o árbitro, e será sempre a melhor resposta a dar. E penso sinceramente que nesta fase o que os jogadores têm que estar concentrados é em fazer aquilo que o treinador deseja e especialmente conquistar o objetivo que o Sporting tem para esta eliminatória. Manuel, espera um clássico diferente do último?
Eu espero um clássico, é sempre um clássico, mas o último foi enquanto o Sporting esteve em vantagem numérica, o Sporting dominou, jogou. Há uma diferença muito grande entre o Sporting e o Porto, em que é que o Sporting joga, o Porto joga só com o coração e o Sporting joga muito com a cabeça e a fazer aquilo que o treinador lhes manda fazer. E o Sporting, em termos de jogo jogado, é superior ao Porto. É superior ao Porto, em termos de jogo jogado. Agora, aquela forma do Porto jogar, a querer ganhar de qualquer maneira, a jogar a Porto, como eles dizem, portanto, complica muito o trabalho de quem dirige os jogos. E o Sporting tem que estar preparado para isso. E o Sporting tem uma equipa também que é valente, não se amedronta com nada. E isso é bom. Portanto, não vamos... Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Vai ser um jogo equilibrado. O Porto é uma pena porque tem excelentes jogadores. Mas eu penso que o treinador do Porto gosta daquela garra dele, mas a garra dele ultrapassa os limites do razoável. E, portanto, ainda neste último jogo, houve 5 jogadores que podiam ser penalizados e um deles com duplo amarelo. E nem amarelo levaram. Isso hoje está escarapachado em todos os jornais. Não é um jornal, são todos, hoje são todos, que explicam vários jogadores do Porto que mereciam um amarelo. Mas isto quem tem talho tem medo. E, portanto, é complicado. E, portanto, eu acho que os árbitros deviam de ver os jogos ingleses, porque são aqueles jogos em que o jogo flui normalmente, não tem cá interrupções. E se nós, quem estamos a ver um jogo, nos gostamos a ver esses jogos. Agora o árbitro apitar por tudo e por nada para se defender, eu acho que não. E espero que Soares Dias, que tem um grande nome na Europa, e na Europa arbitra muito bem, porque eu já ouvi arbitrar na Europa, e arbitra em função da competição, se for na Champions, arbitra da Champions como deve ser, e até na Liga Europa. Portanto, acho que o Soares Dias não tem que ter medo, tem que arbitrar e não ter medo de Otávios nem desses jogadores que estão sempre a picar-lhe os miolos. Portanto, acho que são duas grandes equipas que podem proporcionar um grande jogo de futebol. Agora é deixar os jogadores... Eu joguei várias vezes contra o Porto. O Porto fora de casa é uma coisa, em casa é outra. E, portanto, acho que o futebol não vale tudo para ganhar. São duas equipas que se têm que respeitar e têm que jogar para ganhar. E a que for melhor é que merece ganhar. E muitas vezes não é assim. João, e a verdade é que no último clássico, se nos lembrarmos, até ao lance que acaba por marcar a partida, o Sporting futebolisticamente foi superior e mostrou grande capacidade no Dragão. Sim, a equipa do Fogo do Porto mostrou sempre alguma dificuldade em criar situações de finalização. O Sporting pareceu-me ser a equipa mais forte, mais organizada, mais concentrada, a equipa que poderia até ter um resultado muito mais favorável se não fosse evidentemente a situação da expulsão. Portanto, o Sporting sofre o golo já nos minutos finais e estamos a falar de uma situação em que o jogo, mesmo assim, com alguma dificuldade. Portanto, eu acho que nos cômputos geral do Sporting... no seu coletivo, é uma equipa que me parece mais organizada, a equipa do Fogo do Porto. A equipa do Fogo do Porto, defensivamente, tem um conjunto de características que lhe permite estar mais confortável, mas depois ofensivamente não tem as mesmas dinâmicas, nem tem os mesmos tipos de jogadores que o Sporting tem. Eu acho que este clássico poderá ficar definido, obviamente, pela capacidade de finalização, mas principalmente eu acho que ficará definido pelos erros que defensivamente as equipas podem sofrer. E eu acho que isso passará muito, não pelos jogadores que jogam nas linhas defensivas, os 5 jogadores do Sporting ou os 4 do Fogo do Porto, mas principalmente pelos jogadores que podem ocupar o meio-campo. Eu acho que a definição dos jogadores do meio-campo das duas equipas poderá ser determinante para este próximo jogo, porque no jogo que nós vimos no Dragão, o Sporting dominou o meio-campo e controlou o jogo. E eu acho que essa estratégia foi muito bem. Desta vez o Fogo do Porto vai tentar alterar, certamente, e condicionar os jogadores do Sporting nesse sentido, mas a minha sensação que me dá é que ainda assim, com a integração, com certeza de Pablo Sarabia já no 11, com uma dinâmica e com um estudo mais profundo feito ao Fogo do Porto, o Sporting controlará na mesma, creio eu, o meio campo
e estará muito mais atento àquilo que são as movimentações ofensivas do Futebol Clube do Porto e assim garantir que o Sporting marque golos. Eu acredito que o Sporting vai marcar golos. A questão é se consegue travar ofensivamente a equipa adversária. E isso é algo que Ruben Amorim nos habituou a estrategicamente, defensivamente, ser uma equipa muito forte, mas que por vezes a equipa tem momentos como aconteceu neste fim de semana. Mas parece-me que a equipa do Sporting, eu estou confiante que a equipa do Sporting vai fazer um bom jogo. Parece-me que se jogar com 11 jogadores e se jogar só contra 11 jogadores, também certamente vai fazer e vai ter um bom resultado, mas claro, temos que estar confiantes e esperar pelo melhor, e por isso é só ver o jogo na quarta-feira e apelar aos adeptos que se movimentem ao estádio para apoiar a nossa equipa, que o seu apoio é fundamental. Miguel, de facto as expulsões, a arbitragem tem aqui marcado os últimos clássicos, particularmente o último. Seria bom, e olhando aqui para a experiência de Artur Soares Dias, que este fosse ligeiramente diferente, pelo menos já não seria mal. Não sei, porque eu ouvi as declarações este fim de semana do treinador do Futebol Clube do Porto e creio que ele disse que a expulsão do jogador do Gil Vicente aos 2 minutos foi o pior que lhe podia ter acontecido, o que não deixa de ser um pouco estranho, dado que acho que nos últimos 17 jogos do Futebol Clube do Porto, em 9 deles, vou repetir, nos últimos 17 jogos do Futebol Clube do Porto, em 9 deles jogou em superioridade numérica. E por isso pensava que já estariam habituados a essa sua condição. Também se olharmos para as equipas que estão no top 6 da Liga, se excluirmos obviamente o Futebol Clube do Porto e o Braga, que neste caso é a exceção, confirma a regra, as outras 4 equipas, Sporting, Benfica, Gil Vicente e Guimarães, quando jogaram no Dragão, curiosamente, jogaram sempre pelo menos 40 minutos em inferioridade numérica. E ou seja, com tantas vezes a jogar contra 10, é estranho que o treinador do Futebol Clube do Porto ainda não se tenha habituado a jogar contra 10 e se queixe disso. Mas pronto, é só estranho. O último foi 99 minutos. Agora com o Gil Vicente, mas foi a pior coisa que lhes podia ter acontecido. É preciso estão a tentar enfiar Lisboa pelos olhos dentro de nós, não é? Portanto, eu acho que mais uma vez o treinador do Futebol Clube do Porto foi implicar com o árbitro, levou o amarelo, e foi implicar com o treinador adversário. Portanto, isto é um homem que não sabe, quando ganha, fala muito devagarinho, dá balho. Isto foi uma constante ao longo da minha vida de jogador de futebol. Dão balho, vocês são muito bons e tal, mas quando não ganham, vão para a arruaça. Portanto, é isto que acontece do Futebol Clube do Porto. E eu acho que é uma pena, a falar sério, é uma pena esta equipa do Porto ter miúdos com uma qualidade extraordinária, que podiam jogar futebol sem estar obcecados de ganhar de qualquer maneira. Vitinha, o Fábio Vieira, depois estão mais preocupados em simular do que propriamente em jogar. E isto prejudica muito os espetáculos. E o Porto tem jogadores para dar espetáculo. Não tenho dúvidas nenhumas que tem uma boa equipa, mas não quer jogar assim, quer ganhar de qualquer maneira. E ainda antes de irmos à arbitragem também do Marítimo Sporting, vamos também ao rescaldo do jogo. Já agora pergunto-lhe, uma vez que estão a falar deste último jogo com o Futebol Clube do Porto, foi um empate que seguiu ao empate garantido pelo Sporting, uma equipa que esteve quase todo o jogo a jogar com mais um jogador. Como é que viu essa exibição do Futebol Clube do Porto e também os casos de arbitragem de que falava, Manuel? Que análise é que faz? Eu vi um Gil Vicente a jogar com uma cabeça, eu às vezes fico... Há um miúdo do Gil Vicente, que é o central, que é o capitão da equipa, o Rubén Fernandes. Eu não sei como é que este miúdo, hoje tem 35 anos, como nunca jogou num clube grande. Porque eu vi-o jogar muitas vezes e ele comanda uma defesa como um capitão de equipa a sério. E joga muito bem, muito concentrado. Ele conduziu aquela defesa de uma forma espetacular. O Futebol Clube do Porto, eu penso que lá está. Enquanto o Gil Vicente podia ter feito um golo ou dois, fez um, mas podia fazer 2 golos na primeira parte, mesmo com 10 jogadores. Agora, é aquilo que eu digo do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto joga com o coração e tem jogadores para jogar com cabeça. E não joga com cabeça, joga só com o coração. E o Gil Vicente deu-lhes um banho de humildade a jogar futebol. O Gil Vicente, eu fiquei espantado da forma como o Gil Vicente saía com uma facilidade,
para o ataque espetacular, a jogar com qualidade de passe, passe longo, passe curto, apoios. A expulsão aos 2 minutos, o que é que lhe pareceu essa decisão? A expulsão aos 2 minutos? Há o toque nas costas, isso não vamos ignorar. Agora, que há uma simulação porque o Ivanilson podia ir para a baliza e fazer golo. Mas eles têm ordens para levar um toque e cair logo no chão. E os árbitros ainda não viram isto, nem vão ver. Porque não lhes interessa ver. Portanto, eu acho que há o toque, mas o toque, ele mandou-se logo para o chão. E quando podia seguir com a bola para finalizar. Portanto, é uma pena porque o Porto tem bons jogadores. Devia jogar muito melhor futebol do que aquele que joga. O futebol não é só lutar, não é só correr, não é só gritar, não é só simular. É jogar com cabeça, com inteligência. Eu estou a ver um jogo inglês, eu não vejo nada disto em nenhum clube, nem dos pequenos, nem dos grandes, não vejo nada disto. Não vejo nada disto, só vejo isto no Futebol Clube do Porto. E eu já vi o Porto jogar no estrangeiro, eles não podem fazer isto. E sabem jogar. Isto a mim é que me incomoda. É que eles no estrangeiro jogam. E aqui em Portugal é esta manha deles de mandar-se para o chão, simular e andar na confusão e levam a água ao seu moinho, assim, que foram muitas vezes campeões assim. Vamos seguir então para a arbitragem do Marítimo Sporting. Já falámos aqui, Pedro, deste Futebol Clube do Porto, Gil Vicente, teve casos de arbitragem, este Marítimo Sporting também teve. Começamos por um lance aos 13 minutos. Há penalti a favor do Sporting por uma mão na bola de Mateus Costa? Neste lance há um cruzamento da direita, o Paulinho remata e a bola acaba por embater no braço de Mateus Costa. Tem o braço encostado ao corpo, o árbitro nada assinalou. Portanto, o Mateus Costa, como disse, tem o braço encostado ao corpo, não movimenta o braço em direção à bola, nem aumenta a volumetria de forma não natural, digamos. Portanto, decidiu bem aqui o árbitro Manel Oliveira a não assinalar a infração. Passamos para um lance aos 39 minutos, já fora de jogo então de Bruno Chadas no gol de Alipur. O Marítimo começou por marcar o gol, esse gol foi anulado devido a um fora de jogo de Bruno Chadas. Sim, portanto, boa decisão. Há de facto uma posição irregular de Chadas quando recebe a bola, depois faz o cruzamento para Alipur que faz gol, mas de facto após a análise do VAR foi possível verificar que o Chadas estava 66 centímetros adiantado em relação à defesa do Sporting, portanto golo bem invalidado após a intervenção do VAR. Temos depois um dos primeiros lances mais polémicos desta partida, aos 58 minutos, um pisão de Ivan Rossi sobre Islam Slimani, que ficou muito queixoso no relvado. Qual é que é a tua avaliação, Pedro, deste lance? Sim, portanto o Ivan Rossi empurra o Slimani, portanto seria a primeira infração, digamos. O árbitro acaba por não ver mais nenhuma situação que levasse a interromper o jogo e dá a lei da vantagem. Mas o facto é que após rever o lance, após rever as repetições, é possível ver que no momento em que o Ivan Rossi salta por cima do Slimani, acaba por pisá-lo na zona da canela, portanto atinge com a sola da bota de raspão a zona da canela do Slimani. Eu diria que no mínimo o Manel Oliveira deveria ter interrompido o jogo e advertido o Ivan Rossi por comportamento negligente. E digo no mínimo porque eventualmente poderia levar-se a outro entendimento sobre a cor do cartão, mas no mínimo falta e amarelo por exibir. O que é que lhe pareceu este lance, Manuel? É um cartão amarelo, é um pisão. Lá está, no jogo do Porto agora com o Gil Vicente, o Otávio pisou também e nós levamos já 2 jogadores expulsos por um pisão. O Taremi a jogar com o Sporting foi no Coates com aquela agressividade, nem cartão amarelo levou. Portanto, são estes critérios que cada vez me confundem mais com o que se passa no nosso futebol.
Aos 67 minutos, Pedro, Mateus Costa, que já estava amarelado, poderia ter visto o segundo cartão amarelo, mas nesse lance nem falta, acabou por ser assinalado, um lance com Mateus Reis. Sim, portanto um lance de ataque do Sporting pela esquerda, no momento em que Mateus Reis joga a bola para a zona mais central, sofre uma rasteira por parte de Mateus Costa, há um contacto da perna direita de um com a perna direita do outro e corta um ataque prometedor com esta ação. Como tal, haveria lugar à exibição de cartão amarelo para Mateus Costa, seria o segundo e, consequentemente, teria que ser expulso. Aqui, Manuel Oliveira, a não entender da mesma forma, não assinala a falta e, como tal, não pune o jogador do Marítimo com o cartão amarelo. Temos depois o lance mais polémico desta partida, já no final, então aos 86 minutos, o Sporting reclama um pontapé de penalti que terá ficado por assinalar mais uma vez com Mateus Costa na jogada. Sim, novamente Mateus Costa, há um cruzamento do Paulinho pela esquerda, o Coates consegue antecipar-se e após cabecear a bola, de imediato sofre um toque com a sola da bota de Mateus Costa. Portanto, ficou aqui por assinalar um pontapé de penalti a favor do Sporting. Uma decisão, digamos que a decisão, o erro mais grave do árbitro neste jogo e que eventualmente deveria ter merecido uma atenção mais próxima por parte do VAR, porque pela reação, até a reação do próprio Coates leva a entender que há ali qualquer coisa. Portanto, creio que Bruno Esteves poderia ter prestado mais atenção nesta situação. Manuel Fernandes, e neste fim de semana, no Campeonato Italiano, também no final do jogo, tivemos um lance muito parecido a favor da Roma. De Roma foi a vitória da Roma, de Zé Mourinho, aos 95 minutos, e o árbitro foi ao vídeo-árbitro. O vídeo-árbitro chamou a atenção, que era o que Bruno Esteves, mas o Bruno Esteves, se fosse para o outro lado, se calhar chamava. Mas Bruno Esteves não chamou e o VAR chamou a atenção do árbitro foi ver e viu que de facto foi penalti. O jogador vai à cabeça e o jogador leva o pé, encontra a cara do adversário e é penalti. Estes lances são sempre de marcar. Um lance no final, Miguel, isto é um lance daqueles que acaba por comprometer e de que maneira uma arbitragem, não é? Todos os especialistas de arbitragem acabaram por considerar que deveria ter sido marcado pontapé de penalti. Olhamos aqui para este lance, de facto, do campeonato italiano, praticamente igual, onde que também foi assinalado, mas a mesma decisão acabou por não ter a equipa de arbitragem deste Marítimo Sporting. Foi uma pena, mas eu também acho que o jogo fica marcado por vários azares do Sporting, digamos assim, e que, tirando os primeiros 20 minutos de jogo, que é quando ainda para mais o Marítimo tem as suas duas oportunidades de golo no jogo todo, uma dá golo depois de um ressalto do remate, ainda bate no Gonçalo Inácio, ou seja, a bola ressalta do Adam para uma defesa indefensável e depois a segunda oportunidade está em fora de jogo e o golo acaba por ser anulado. O que se viu nos 70 minutos seguintes foi um domínio, diria, absoluto do Sporting. Tivemos variadíssimas oportunidades para marcar golo. E tivemos até um lance daqueles que é quase caricato e quando acontece, eu pelo menos fico sempre em pânico, porque ficamos com a sensação que por muito que fizéssemos, as bolas não vão entrar. Aquele remate do Pedro Porro, a bola na mesma jogada, bater no poste na barra e em cima da linha, são 3 azares conjuntos, um bocadinho de desvio para qualquer um dos lados, a bola era golo. E a grande verdade é que se essa bola do Pedro Porro tem entrado, confesso que não estaríamos aqui a falar do erro do árbitro, que aconteceu, infelizmente. Eu acho que a jogada é muito rápida, acho que poderia talvez estar ainda na memória de alguém, o último lance também no último jogo do Dragão, mas que há uma diferença enorme, que o Palhinha só tocou na bola, e aqui o defesa do Marítimo, de facto, acerta no Coates e a ser alguma coisa deveria ter sido marcada a falta. Mas o árbitro poderia ter tido aqui um papel importante.
Eu penso que sim. Se não é para chamar para estes casos, então é para chamar para quais? Mas como digo, acho que este jogo, infelizmente, foi daqueles jogos onde criámos muitas oportunidades, tivemos mais do que um jogador com oportunidades para concretizar e tivemos esse lance do remate do Porro, que, como eu digo, para mim é o lance do jogo, porque a bola se tem entrado, não estaríamos aqui a falar do erro 1, 2 ou 3 do árbitro, estaríamos aqui com certeza a dizer que o Sporting tinha feito mais uma exibição personalizada e que tínhamos conquistado mais 3 pontos. Mas também a beleza do futebol é um bocadinho essa, não é? E digo isto contra nós porque aquele lance tinha tudo para ser um remate espetacular, uma coisa épica e vai ficar com certeza na nossa memória como um daqueles azares que acontecem no futebol e que infelizmente nos aconteceu e que digo, para mim aquele é o lance capital do jogo, porque se a bola tem entrado, estes lances já não estaríamos aqui a discuti-los com certeza. Mas voltamos então a estes erros da arbitragem deste Marítimo Sporting, que acaba também, naturalmente, por comprometer a nota final. Pedro? Sim, sem dúvida. Estes dois lances, principalmente o do segundo amarelo e eventualmente o do pontapé de penalti, são 2 erros com influência no resultado. Portanto, nota negativa, nota 2 para o árbitro da partida. Vamos seguir em frente e daqui a pouco, neste Raio-X Sporting, vamos olhar para a conquista da Taça da Liga pelo futsal do Sporting. O Leão foi rei em Lolé e trouxe mais uma Taça da Liga para o Museu Sporting. Daqui a pouco, análise à vitória leonina por 5-2 sobre o Benfica. Para já ainda a propósito deste Marítimo Sporting, olhamos para a análise feita por Rubén Amorim em conferência de imprensa, ele que explicou nomeadamente a opção pela utilização em simultâneo de Slimani e também de Paulinho. Basicamente acrescentámos um avançado e mudámos as características do ala, digamos assim. O Dani é um jogador mais de mais médio centro, encostámos um bocadinho o Mateus Nunes à esquerda e criámos ali, tentar criar problemas com um avançado mais esticado e o outro entre linhas, e foi essa a ideia. Tendo 2 homens para os cruzamentos, porque sabíamos que iríamos ter muitos no ataque à área. Aconteceu um bocadinho disso, vários jogadores entre linhas, muitas bolas para cruzamento. Não fomos bons suficientes para cruzar melhor e para finalizar melhor, e quando cruzávamos bem faltava sempre um segundo toque, uma segunda recarga, digamos assim, porque ganhámos muitas bolas no ar, e quando isso não acontece, os adversários vão lá uma vez, já não é a primeira vez, vão lá poucas vezes, mas depois fazem golos e portanto é assim que se perde pontos, e é assim, o futebol é mesmo assim. 2 avançados então em simultâneo. João Olivença, já percebemos que não houve alteração de sistema, aliás, mas como é que viste pela primeira vez titulares esta dupla de ataque, que no fundo foi um tridente ofensivo, mas os 2 em simultâneo, Paulinho e Slimani? Olha, André, eu quando vejo o Sporting a jogar, pensei obviamente que o Sporting ia jogar com 3 jogadores na frente e que Mateus fosse o terceiro elemento na frente. Fiquei um bocadinho surpreendido quando o Sporting estava a defender, de ver Daniel Bragança a fazer essa posição do lado direito e a pressionar a equipa do Marítimo nesse sentido, sendo o terceiro jogador da frente, fazendo o 3-4-3 na pressão ofensiva quando o adversário tem a bola. Depois, aquilo que eu pude observar foi no momento em que o Sporting estava a construir, quando o Adam tinha a bola, os centrais tinham a bola, os médios, eu pude observar que Paulinho e Daniel Bragança recuavam bastante para fazer aquilo que habitualmente Pote e Sarabia costumam fazer. A única diferença foi que desta vez o Islam Slimani não foi do jogador que mais vezes recuou para vir buscar jogo. Na semana passada eu mostrei 2 lances em que Slimani recuou e o Sporting finaliza 2 vezes e marca 2 golos assim. Desta vez Slimani esteve um pouco mais fixo na frente. E aquilo que pudemos observar foi Daniel Bragança muitas vezes a recuar, como médio que ele é, a sair um bocadinho da posição de extremo interior e a vir um bocadinho mais para uma posição quase de médio centro. Isso também permitia que a dinâmica de Mateus Nunes pudesse ser ele o jogador que pudesse subir, ou seja, haver uma compensação do movimento. Quando Daniel Bragança descia, era Mateus Nunes que aparecia mais na frente, fazendo dos 3 jogadores. Quando Daniel Bragança estava na frente, era Mateus Nunes que equilibrava um bocadinho a equipa, sempre com as suas subidas tradicionais. Portanto, o sistema manteve-se praticamente idêntico. Houve aqui uma aproximação de Paulinho a Slimani, mas principalmente no momento de recolha de bola, no momento de vir buscar a bola e combinação.
E nós já vimos isto acontecer em outros jogos, já vimos Sarabia e Pote a jogar muitas vezes no corredor central, dependendo do adversário, da estratégia adversária, vemos isto acontecer. Eu gostei muito de ver os dois avançados a jogar, independentemente de tudo, porque foram criadas várias oportunidades de finalização, mas que o Sporting, como disse o Miguel, e bem, às vezes a bola também não quer entrar, e isto hoje foi um desses jogos. O Sporting fez mais do que suficiente para vencer o jogo, e esta dinâmica que apresentou pareceu uma dinâmica positiva, porque do ponto de vista ofensivo criou várias oportunidades de gol. Do ponto de vista defensivo, teve dois momentos que me parecem determinantes. Um deles nada tem a ver com a sua organização defensiva, foi um mau alívio do Nuno Santos, e o segundo foi uma situação de não posicionamento, nem terminar muito bem o momento de quebra que dá o segundo gol, que depois é anulado e bem por fora de jogo. Portanto, eu não vi mais situações de grande perigo por parte do Marítimo que justificasse erros por parte da equipa do Sporting, o que significa que a estratégia montada para este jogo, com o Daniel Bragança na frente, teve obviamente resultado do ponto de vista defensivo. O Sporting foi muito fora, então a partir dos 65, 70 minutos então, parecia quase, como se costuma dizer aquela na gíria desportiva, aluga-se meio campo, porque o Sporting teve efetivamente a totalidade do jogo foi no meio campo contrário, e mesmo quando perdia a bola recuperava em 5, 6 segundos, portanto foi muito rápido. E depois ofensivamente o Sporting lançava-se bem no ataque, criando várias situações. Slimani, Paulinho, Daniel Bragança, Mateus, Coates, Mateus Reis, portanto, Porro, portanto, houve vários jogadores que tiveram a oportunidade de fazer gol. E quando assim é, e quando nós vemos que a equipa cria várias oportunidades, não permite jogo ao adversário, consegue jogar e ter, obviamente, o controle do jogo, se é que existe controle do jogo, mas que tem, obviamente, a bola nos momentos certos, e quando a perde, a recupera imediatamente. Entendemos assim como o controle do jogo, obviamente que a vitória merecia à equipa do Sporting e que a estratégia foi bem montada. Nós podemos agora dizer que a estratégia poderá não ter sido bem montada porque a equipa não venceu, mas nós não podemos olhar para o futebol desta maneira. Nós não podemos olhar para o futebol só meramente como um resultado. Nós temos de olhar para o jogo tal como ele foi. E foi uma belíssima exibição do ponto de vista defensivo, com um erro que infelizmente acontece a todos os jogadores. O Nuno Santos é normal, o Nuno Santos já fez muitas coisas boas, já fez cerca de 9 gols e 4 assistências, creio eu, portanto já contribuiu bastante para aquilo que é o ataque do Sporting em gols diretos, mas às vezes isto acontece. E depois, ofensivamente, a equipa criou situações mais que suficiente, de bola parada, jogo corrido, corredor interior, corredores laterais. Portanto, quando nós olhamos para o campo geral, eu já tive a oportunidade de rever novamente o jogo, até ver que tipo de situações claras, acontecem cerca de 3 situações claríssimas de gol que o Sporting poderia ter feito, fora outras que são situações em que o jogador aparece isolado, ou que há um remate, ou que há um cabeceamento num canto. Portanto, a mim parece-me que são situações mais do que suficientes para o Sporting vencer. Mas o futebol é isto mesmo. E eu disse, logo a seguir ao jogo, ainda no rescaldo do jogo, que neste momento estamos com 5 pontos de atraso e vamos ver o que é que os nossos adversários vão fazer. E eu acho que este é o espírito que deve entrar nos adeptos do Sporting. Ver o que é que vai acontecer jogo a jogo, nos nossos jogos e nos jogos dos adversários. E depois no final fazem essas contas. E é acreditar, porque os últimos 5 anos, cerca de 5, 6 anos, os 3 grandes já tiveram vantagem de 7 pontos e já os perderam. Portanto, eu acredito que seja possível que o Sporting consiga ser campeão ainda. Sim, de facto, Manuel, rapidamente também lhe pergunto, o Sporting empatou, havia aqui o perigo de ver a desvantagem para o Futebol Clube do Porto aumentar e muito, porque as coisas ficarem muito mais complicadas, acabou o Porto também por empatar. Como é que prevê então a luta daqui em diante no Campeonato Nacional? Eu acho que essa é a grande desilusão do treinador do Porto, sabendo que o Sporting empatou, poderia distanciar-se, porque já está distanciado do Benfica, podia se distanciar do Sporting e o título podia estar mais ou menos ganho. E não conseguiu. Eu compreendo a frustração dele, mas não pode dizer aquilo que disse, que foi mau jogar com um jogador a menos durante 99 minutos. Né? Isso é que ele não pode dizer. Agora, eu penso que o Sporting... este jogo com o Sporting, qual foi? Perguntaste-me como é que prevê a luta daqui em diante, daqui para o campeonato? O Porto poderia ter 8 pontos de vantagem e 6 pontos. Ora, os 6 pontos são 6 pontos que não são 7. Ao gol average que o Sporting tem vantagem. E, portanto, o Porto ainda tem alguns jogos difíceis, o Sporting também os tem, e eu penso que o Sporting agora tem que se capacitar de que não pode, portanto, vai diminuindo os jogos e não pode, tem que ganhar os jogos.
E o Sporting, teoricamente, até pode ter um calendário mais acessível, uma vez que já jogou, só tem o Benfica em casa daqueles jogos teoricamente mais difíceis. O Porto vai ao Dragão. O Futebol do Porto vai à Luz, vai a Braga, vai a vários sítios, não é? Portanto, 6 pontos pode-se perder em qualquer altura. Uma equipa que esteja desinspirada. E eu penso que o Sporting tem que acreditar que é possível. É fazer o trabalho de casa, que é ganhar os jogos todos, que é possível o Sporting ganhar os jogos todos, tem capacidade para isso, embora tenha um jogo difícil em Barcelos, tem estes jogos com estas equipas pequenas, então isto hoje cada vez a diferença entre os pequenos e os grandes cada vez é menor, porque eles já têm treinadores também com qualidade, têm condições para permitir aos seus jogadores também que se equiparem às equipas grandes, que lutem com as equipas grandes, e portanto eu acredito que o Sporting vai lutar até o fim. Muito bem, veremos então como é que corre esta luta pelo título nacional, com o campeão a tentar revalidar o título conquistado na temporada passada. Vamos ao raio-x jogo, que hoje é centrado na formação. A aposta na formação, no modelo centrado no jogador. João Olivença, vais-nos falar e vais apresentar-nos alguns dos dados que exemplificam e explicam que tipo de aposta é esta do Sporting Clube de Portugal. Sim, André, e muito se tem falado até nestes últimos debates, e muito se tenta falar da formação, de que é preciso ter uma cultura de vitória, de que é necessário que os jovens, que este modelo, apesar de ser muito bom, segundo algumas intervenientes, eu já falei várias vezes e considero que é um modelo excelente, com resultados evidentes, inclusivamente até na vitória no campeonato, mas tem-se ouvido muita gente a falar sobre que isto de facto pode trazer aqui alguma dificuldade naquilo que é a cultura de vitória dos jogadores, naquilo que é a capacidade dos jogadores de formar a ganhar, e eu relembro, porque eu tenho experiência na área, e sei que desde os escalões mais jovens do futebol de 7 da equipa do Sporting, até aos sub-15, e eu a partir dos sub-15 vou apresentar alguns dados, mas principalmente nesses escalões, os jovens do Sporting, as equipas do Sporting, têm tendencialmente um índice de vitórias elevadíssimo nos campeonatos onde jogam. Portanto, os jovens, já que entregam o Sporting nos escalões mais jovens, já começam a vencer vários jogos todas as semanas, daí eles terem que jogar muitas vezes um escalão acima, porque o nível competitivo das equipas que encontram de uns jovens da mesma idade não é o mesmo. E isso já acontece nos escalões mais jovens, e o Sporting continua a vencer. E isso é algo que é facilmente comprovável. Depois, naquilo que é o índice de vitórias das 3 equipas de formação do Sporting, dos sub-19, dos sub-17, dos sub-15, porque é isso que nós estamos a falar da formação, é muito importante também perceber que o Sporting apresenta este ano estes valores que nós temos. Portanto, a média geral dá cerca de 81% de vitórias que os jogos do Sporting têm, ou seja, os nossos jovens, em cada 10 jogos, vencem 8 jogos, empatam 1 ou perdem outro jogo. E as derrotas não são assim tantas. Eu quis-me focar basicamente aqui nas vitórias, o que significa que a maioria dos jogos do Sporting, dos sub-15 aos 19, são vitórias. E ainda mais, a equipa de sub-19, que está integrada na Youth League, conseguiu pela primeira vez um apuramento histórico para um apuramento histórico do grupo na Youth League, coisa que nunca tinha acontecido no passado. Portanto, se nós olharmos para aquilo que é o índice de vitórias e cultura de vitória, eu acho que esta situação facilmente é ultrapassada com uma pequena pesquisa como foi feita. Depois, se nós olharmos para outra questão, que tem a ver com o modelo centrado no jogador, que tem a ver com a média de idades das equipas, que estão obviamente a jogar no Sporting Clube Portugal, aquilo que nós podemos observar e vemos com muita clareza, é que não há a equipa B, que joga num campeonato de Liga 3, onde a média de idades é claramente superior, tem uma média de idades de cerca de 19 anos. A equipa de sub-23 tem uma média de idades de 18 anos. A equipa de sub-19 tem uma média de idades de 17 anos, e depois há aqui um equilíbrio na equipa sub-17 e na equipa sub-15. E este equilíbrio nesta equipa sub-17, sub-15 e nas demais equipas dos diferentes escalões, sub-14, sub-13, sub-12, sub-11, sub-9, aquilo que nós podemos observar é que principalmente a equipa sub-17 e a equipa sub-15 estão nos primeiros lugares dos seus campeonatos. A equipa sub-19, como tem muitos jogadores de uma idade muito mais jovem, acaba por não estar no primeiro lugar, mas está na fase de apuramento de campeão ainda a decidir, e que começou agora há muito pouco tempo. Se nós olharmos para a equipa de sub-23,
que tem muitos dos jogadores que integram o plantel principal, e como a equipa B, que tem muitos jogadores que integram também a equipa principal, estamos a preparar os jogadores para aquilo que é o desafio de uma primeira liga, de um campeonato profissional ou de uma liga profissional. E nós não podemos esquecer e não podemos escamotear que muitas vezes este tipo de processo tens obviamente dores de crescimento, e as dores de crescimento são normais no início, mas não podemos esquecer também que além das dores de crescimento já tivemos jogadores como o Gonçalo Esteves, por exemplo, que cada vez que vai jogar, Gonçalo Esteves, Flávio Nazinho, Badário Essugo e por aí, que cada vez que vão jogar nos escalões abaixo, e eu já tive aqui a oportunidade de mostrar algumas jogadas, nós verificamos que a rentabilidade do jogador é imensa, ou seja, o facto do jogador estar a jogar com 17 anos, que fez agora 18 anos há pouco tempo, creio que foi hoje que ele fez 18 anos, a poder jogar depois num escalão acima, vai-lhe dar uma capacidade, não só física, como estratégica, como técnica, um crescimento e um salto qualitativo imenso. E eu trago aqui dois cortes que espelham bem o último jogo da equipa B contra a equipa do Oriental Dragon, em que vemos que, por um lado, temos aqui algo que é a situação, e esta situação que nós vemos aqui do Gonçalo. O Gonçalo Esteves fez um jogo extraordinário, agarra na bola e parecia que estava a contornar pinos, desde uma área até à outra, a jogar com jovens muito mais velhos do que ele, séniores, como é evidente a equipa do Oriental Dragon, faz esta jogada individual, que depois acaba por não finalizar e dar em gol, com um passo fantástico do Mateus Fernandes, de 17 anos também. Portanto, aquilo que nós podemos observar é, e eu vi este jogo com muita atenção, tive a oportunidade depois de rever novamente, quer Flávio Nazinho, quer, por exemplo, Gonçalo Esteves, jogadores que já integram os treinos da equipa principal e que já jogam a equipa principal, a facilidade que têm de jogar este tipo de jogos faz-nos pensar que este tipo de modelo está efetivamente a evoluir o jogador. E nós não podemos colocar isto de parte, focando naquilo que é a cultura de vitória, aquilo que me parece a mim uma farsa de diálogo, porque se nós olharmos para os valores como eu apresentei, cerca de 80% dos jogos são vencidos pelas equipas de formação do Sporting. Obviamente depois pode-se falar da equipa de sub-23 e da equipa B, mas obviamente que este trabalho tem as suas dores de crescimento e resulta nesta jogada, por exemplo, do Gonçalo Esteves. A segunda jogada que eu trago é uma jogada muito similar àquilo que o Sporting faz, apesar do sistema ser diferente que a equipa B costuma jogar, a forma da equipa jogar é exatamente igual. Vemos ali Marçá com a bola também no lado esquerdo, e agora vamos ver Van Félix na imagem, que depois irá desaparecer e irá fazer uma desmarcação nas costas do central, irá receber a bola e irá finalizar. Esta jogada vimos inúmeras vezes acontecer com Paulinho, com Ponte, com Sarabia, com Tiago Tomás, com Giovane, com Nuno Santos. Portanto, este modelo que nós temos, e esta capacidade dos jovens como o Marçá que chegou agora, já a entender o modelo de jogo do Sporting, e esta não é a única forma do Sporting atacar, faz-nos pensar e leva-nos a pensar que se calhar ter jovens de 19 anos, 17 anos e 18 anos a jogar com indivíduos que já têm 24, 25 e alguns até 35 anos, obviamente poderá não ter a curto prazo o resultado do ponto de vista de pontual e de classificativo que se calhar muitos adeptos do Sporting esperariam, mas vai garantir certamente a longo prazo que estes jovens consigam integrar a equipa principal do Sporting e que consigam ser também, quem sabe um dia, algumas futuras vendas e mais-valias e ativos para o clube. Portanto, nós não podemos olhar só para o processo de formação do Sporting e olhar só para as vitórias ou para a classificação. Porque se fizermos assim, pegamos em todos os jovens que nós temos na equipa principal e colocamos todos na equipa sub-19. E depois acontece o mesmo que acontece na equipa sub-15, sub-17, sub-13, sub-11, sub-9, que lideram os seus campeonatos ou que estão nos lugares cimeiros. E se calhar é preferível nós procurarmos vencer sustentadamente, crescer sustentadamente e apresentar jovens em equipa principal que nos permitiram ser campeões, como o ano passado, por exemplo, e ultrapassar a fase de grupos da Champions League, como este ano, por exemplo. E são sinais do sucesso da formação do Sporting, de que é exemplo também essa qualificação histórica da equipa de sub-19 na Youth League. João, já vamos continuar também a falar sobre outros temas, mas agora vamos, Miguel, para as eleições do Sporting que estão aí à porta, e na semana passada tivemos o debate com os 3 candidatos aqui na Sporting TV. Que balanço é que fazes desse debate? Pareceu-te que foi esclarecedor para os sócios do Sporting? Sim, penso que sim. Acho que que o debate foi esclarecedor e que manteve o tom e o nível que eu espero que se mantenha até ao fim desta campanha. Ou seja, a campanha, na minha opinião, tem sido marcada pelo respeito.
com a tal elevação que eu estava a dizer. Acho que é sempre mais interessante quando se discutem ideias do que propriamente pessoas, e acho que tem sido uma campanha eleitoral positiva, e acho para finalizar esta campanha e este caminho que o clube está a percorrer, espero que no próximo sábado tenhamos casa cheia e tenhamos também as urnas cheias de votos dos nossos sócios, porque é bom sinal e é sinal da vitalidade do clube, obviamente, quanto mais sócios se interessarem, forem votar, e acho que qualquer sportinguista, enfim, aqueles que têm as cotas em dia, enfim, as condições que um sócio de Sporting precisa ter para ir votar, todos que o tenham, que compareçam no jogo, obviamente, e que vão votar, e que seja mais um dia de Sporting, um dia de festa Sporting. E foi também essa a expectativa lançada pelo presidente do Sporting Clube de Portugal num almoço com sócios na Madeira. Dia 5 de março é um dia extremamente importante para o Sporting Clube de Portugal. Como presidente do Sporting, apelo à adesão de todos os sportinguistas a irem em profunda sua consciência, votarem em quem melhor acham que defende o Sporting. Jamais pedirei que votem na minha equipa, na minha lista. Peço sim, enquanto presidente do Sporting, que votem em quem acham que cuide melhor do seu Sporting Clube Portugal. Hoje, o Sporting é livre, é forte, é saudável, é corajoso. Mas só continuando a crescer é que conseguimos poder ser ainda mais competitivos. E para isso, nunca se esqueçam que sem estabilidade não há crescimento. Sem estabilidade não há sucesso. Por isso, peço a todos que continuem, seja aqui na Madeira, seja no Porto, seja nos Açores, seja em Faro, continuem sempre a pôr o Sporting Clube de Portugal acima de tudo e a apoiar, quer na vitória, quer na derrota. Viva o Sporting Clube de Portugal! Avançamos neste raio-x Sporting para a conquista do futsal leonino da Taça da Liga, a quarta do palmarés do Sporting. É o clube com maior palmarés agora na competição, e com este título o Sporting chegou aos 40 e é o clube com mais títulos conquistados no futsal português. Foi uma vitória por 5-2, Miguel, sobre o Benfica, a terceira da temporada, no terceiro derby, e enfim, o que é que mais se pode dizer desta equipa de... E a terceira vitória consecutiva também da Taça da Liga, se não estou em erro. E eu aqui diria o que disse... É a segunda consecutiva. É a segunda? Pena, pensava que era a terceira. Mas são 4, o Sporting ainda assim é o clube com mais títulos. Mas irá ser, com certeza. E eu acredito que esta equipa nos tem habituado, enfim, a tantas conquistas que não quero de todo achar que esta é mais uma e apenas mais uma, porque é sempre importante ganhar uma competição, e ainda para mais contra o nosso rival de eleição. Mas reforço a ideia daquilo que eu disse no início. O Benfica foi um digno adversário, tem de facto uma boa equipa, mas o Sporting tem uma equipa recheada de talento e com ótimos jogadores, e acho que não estou a faltar à verdade quando digo que o Sporting atualmente é muito possivelmente a melhor equipa do mundo. Acho que temos visto qualidade na equipa, temos visto conquistas umas atrás das outras na equipa. É o campeão europeu em título, é o campeão nacional em título, enfim, tem vários desses ímpetos, e também nos recordemos que há pelo menos 7 jogadores da equipa do Sporting que são também campeões europeus por Portugal. E por isso, se juntarmos estes ingredientes todos e olharmos para o resultado final de 5-2, penso, percebemos que foi uma vitória inteiramente justa da melhor equipa e daquela que atualmente tem mais talento. E também reforço do que conheço dos jogadores e da equipa, acredito piamente que vão continuar a trabalhar para ainda esta época trazerem mais títulos para o Sporting e mais troféus para o Museu. E estamos mesmo a terminar este raio-x Sporting. João, pergunto-te também, a propósito desta conquista, peço mesmo que sejas sucinto, mas com mais esta vitória e nos últimos 12 derbys o Sporting só perdeu um, a equipa de Nuno Dias reforça a sua superioridade frente também ao eterno rival.
Sim, eu acho que isto é a confirmação da hegemonia do Sporting no futsal. O Sporting sempre foi a equipa, sempre não, mas tornou-se já há muitos anos a equipa mais forte a nível nacional, e eu acho que isto espelha bem aquilo que é a hegemonia, a tranquilidade, aquilo que a equipa tem e tudo aquilo que consegue imprimir sempre na quadra. É fantástico ver esta festa. O trabalho num dia tem sido fantástico, e da sua equipa técnica, mas o trabalho dos jogadores é extraordinário, toda a estrutura, portanto estamos todos de parabéns. É mais um título, e eu acho que o Sporting vai continuar a ganhar mais títulos, porque esta hegemonia não dá tréguas. De realçar que o Benfica foi com 2 equipas à final, masculina e feminina, e que a equipa do Nuno Álvares acabou também por vencer a equipa do Benfica na final. Portanto, os meus parabéns também para isto, que é alguma pluralidade naquilo que é a divisão de títulos nesse sentido. Portanto, as 2 equipas de parabéns, em especial ao Sporting Clube de Portugal. João, muito obrigado pela tua análise. Agradeço também ao Pedro Azevedo e ao Manuel Fernandes e ao Miguel Braga por terem estado aqui uma vez mais neste Raio X Sporting. Nós estaremos de regresso, como sempre, aqui na Sporting TV.